E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem PPL do ano de 2014, que fala pra gente o seguinte: o fenômeno da levitação de corpos ocorre na Terra quando a força gravitacional é equilibrada, fazendo com que um objeto paire no ar. O som pode fazer os objetos levitarem, fenômeno chamado de levitação acústica. Um levitador acústico deve conter um transdutor, que é uma superfície vibratória que emite o som, e um refletor. Ambos têm superfícies côncavas para focalizar o som, conforme a figura. Para que haja a levitação indicada na figura, a força que equilibra o peso do objeto deve ser decorrente do seguinte. Vamos lá, gente. Esse transdutor ele vai emitir som, né? Ele vai fazer as moléculas de ar vibrarem. E essa vibração vai fazer uma pressão aqui para cima. Esse refletor, ele vai emitir as ondas sonoras de baixo, fazendo com que as ondas sonoras vibrem e gerando uma pressão para baixo. Para que exista uma força que equilibre isso, vai necessariamente acontecer o seguinte: a pressão de cima tem que ser maior do que a pressão de baixo. Essa diferença de pressão, lembrando que uma diferença de pressão, ou apenas a pressão, gera uma força sobre área. Então, necessariamente, como esse objeto tem uma determinada área de contato, a gente pode afirmar que essa pressão vai causar uma força nesse objeto. Como a pressão que está sendo feita de baixo para cima vai ser maior do que a pressão que vem de cima para baixo, necessariamente a gente vai ter uma diferença de pressão que aponta para cima, gerando uma força para cima, que equilibra justamente esse peso que aponta para baixo. Luiz, como que você sabe que essa diferença de pressão vai apontar para cima? Eu sei porque ele fala que o corpo está levitando, então tem que ser gerada uma força para cima, beleza? Então, a pressão gerada pelo transdutor vai ser maior do que a pressão gerada pelo refletor, beleza? E a partir disso, a gente precisa saber qual é a alternativa correta. A letra A fala: ação mecânica direta do transdutor sobre o objeto. Não tem uma ação mecânica direta, o transdutor não está empurrando esse objeto para cima. Portanto, a letra A está incorreta. Ressonância que ocorre entre a onda sonora e o objeto. Ele não está te dizendo nada no problema que a frequência do objeto, de oscilação do objeto, é parecida com a frequência da onda sonora emitida. Ele não fala nada sobre frequência nesse ponto de vista. Então, a letra B também não pode ser. A letra C fala: pressão que o som emitido pelo transdutor aplica no objeto. Tá quase correta, tá quase correta. Se você tiver com um pouquinho de falta de atenção, se atentar muito bem, você pode marcar a letra C. Ela é meio zoadinha mesmo nesse ponto, porque ela se parece muito com a letra E. A letra E ela é mais correta, porque o que causa essa força é a diferença de pressão entre os sons emitidos e o som refletido, porque não só basta a pressão emitida pelo transdutor. Se essa pressão do transdutor fosse menor do que a do refletor, a força seria para baixo, aí não aconteceria a levitação magnética. Então, isso aqui, a letra C, ela está errada. E automaticamente a letra E está correta. Letra D fala: interferência destrutiva do som que anula o movimento do objeto. Pô, interferência é um fenômeno que acontece entre ondas, ela não tem aplicação direta nesse objeto. A interferência acontece entre as ondas, não afeta o objeto. Então, a letra D também está errada por esse motivo. E, portanto, a gente vai encerrando a questão aqui com o gabarito na letra E. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!